Vamos que vamos! Vinte e 21 horas, horário de Brasília. Hoje, segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Vamos que vamos! Pontualmente já estamos aqui. Primeiro aí eu quero saber se o pessoal tá me ouvindo, tá sendo som direito aí. Vai falando de onde você é, qual é a cidade que você fala aí. Que o nosso convidado daqui a pouquinho já vai entrar. Nosso convidado de honra, Fábio Brostel. Já tá na área aqui, Fabião. Deixa eu ver se ele tá aqui já. Fabião ainda não chegou. Enfim, galera, hoje a gente vai ter uma live muito massa com o técnico Fábio Brostel. Ele é profissional de educação física, licenciado CBF, treinador do Sub-15 do Cruzeiro. E a gente pode conversar hoje com o professor Fábio. Vamos ver se o Fábio tá aí na área aí. Já estou aqui, Fabião. Vamos ver se o Fábio tá aí. Fala, Fábio. Já tá na área aí, meu irmão? O Fábio ainda não chegou. Ah, moleque, tá na área aqui, ó. Tá aqui o Fábio. Vamos chamar ele diretamente de BH. Boa. Fabião, vou te adicionar aqui, cara. Mas... Aê! Fala! Fala, professor Fábio! Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem aí, Fábio? Tô ouvindo. Você tá conseguindo me ver legal aí? Tá legal, cara. Tá sim. Tá show de Tá um bola. pouco escuro? Acho que é por causa da sua luz aí de cima. Poxa, deixa eu tentar virar aqui. E aí? Tô no quarto do meu pequeno aqui. Legal, Fábio. Melhorou? Deixa eu ver. Aí, Fábio. Tá ficando bom. Ficou bacana agora? Ficou. Tá ótimo, Fábio. A gente vai se ajeitando. Mas o importante é ter o som aí, Fábio. Vamos lá. Tá escutando? Você tá me escutando bem? Ótimo, muito bem, Fábio. Bacana. Boa noite, Tiagão. Como é que você tá? Cara, boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Falo aqui de Curitiba, você de... Belo Horizonte. Que legal, Fábio. Ô, Fábio, antes de tudo, né, dar saudações pro pessoal que tá chegando na nossa live. Eu quero dizer que toda segunda-feira tem um pai, tem um atleta, tem um personagem do esporte. Enfim, tem alguém realmente aqui pra gente fazer realmente lives incríveis, realmente gerar conteúdo e ensinar alguém. Realmente, se a gente puder ajudar uma pessoa, um atleta, a meia-noite de hoje já valeu. Fechou, Legal, Fábio? bacana. Tamo junto? Show, bacana. Massa. Ô, Fábio, ó, eu não quero te apresentar. Mais do que eu falar de você, eu acho que eu gostaria que você se apresentasse aí pra mim, pra quem tá assistindo. Fala um pouquinho de você, de onde você veio, você é filho de quem, nasceu aonde, é do interior, é do sítio, é da cidade grande. Me fala aí, meu irmão. Então, rapaz, eu sou de uma cidadezinha perto de Governador Valadares chamada Resplendor. Oh, O Rio Doce passa no meio dela. Cidadezinha quente, viu, meu amigo? Mas é uma cidade bacana, aconchegante. legal. Tô com 40 anos, sou filho do Flávio e da Tânia. Mamãe, infelizmente, já se foi, já nos deixou. Sou casado, tenho 2 filhos. O João e o Benjamin, é isso? É isso aí, o João e o Benjamin. Legal. O João já mais velho, né? 18 anos. E o Benjamin com 1 ano e 8 meses. Né? Boa. Tô até no quarto dele aqui. Dei uma arrumada no quarto aqui para poder aparecer legal. Porque o bichinho gosta de uma bagunça, viu? Graças a mesmo? Deus. Que bom, Sinal de Fábio. saúde, né? Que bom. Você sabe que hoje, não é à toa que eu tô de cor azul aqui, né, cara? Pô, Eu gostei. eu não escolhi uma cor errada não, né, Fábio? Não escolheu não. Tá bacana. Boa, Tá boa. legal. Fábio, como é que chegou no futebol, cara? Como é que o futebol te escolheu ou foi você que escolheu o futebol aí, meu amigo? Ih, rapaz, difícil, hein? É meio a junção dos dois aí, né? Porque eu tentei ser atleta profissional, como muitos treinadores, né? E com 18 anos eu comecei a dar aula numa escola de futebol como professor substituto. Sim.
E como eu estava tendo poucas oportunidades, eu resolvi estudar, resolvi ficar só como professor mesmo. E fiquei, fui professor substituto na escolinha, era uma rede de 8 escolas, e de manhã eu estava em um bairro, à tarde estava em outro, e com 18, e lá se vão 22 anos Que legal. nessa vida que eu gosto tanto. Caraca, hein, Fábio? 22 anos nessa área que você gosta tanto, nessa área de educação física, né? Hoje você é profissional de educação física, licenciado da CBF e está 22 anos no Cruzeiro. O pessoal comentou aqui embaixo que você era o melhor lateral esquerdo que a galera já viu jogar. Eu não sei quem que passou aí, mas você era lateral esquerdo como Ah, eu, então, Fábio? quem sabe, né? Mas não sei se era o melhor lateral, não. Eu não quebrava tanto, não. Legal, legal. Mas Deus me honrou com uma profissão muito digna, uma profissão que eu amo muito fazer. E sou muito grato por ter a oportunidade de passar para os atletas, para outras pessoas, né, a minha experiência. Eu acho que eu, por ter começado lá embaixo, campo de terra, professor substituto, nunca tive, assim, sempre foi com meu suor chegar onde eu cheguei. Então, eu sou muito feliz onde eu estou, mas eu estou um pouquinho longe de onde eu quero chegar ainda. Eu Boa. acho que tem um caminho a percorrer ainda. Mas olha que legal, né? A primeira sacada aqui, primeira sacada já do dia, da noite, atleta. As coisas tendem a não ser muito fáceis no início. Pode ser que um ou outro chegue lá com mais velocidade, mais rápido e tá tudo bem. Mas a grande maioria das pessoas, dos profissionais que vivem e querem viver do esporte, começam lá de baixo com muito suor, com muito pó, com muita luta, com muita garra, com muita determinação. E mesmo depois de 20 anos, olha que legal. O Fábio disse para mim, olha, Linhares, ainda não cheguei aonde eu quero chegar, estou no meio do caminho, mas já percorreu muito caminho, né, Fábio? Muito, Que... muito. E ter vindo da escola de futebol, ter passado pela base da base, me deu um repertório bacana, sabe? Um aprendizado de ter que. Teve uma época quando eu montei minha escolinha, cara, que eu dava treino no campo de terra. Olha, No intervalo de um treino para o outro, eu pegava meu carro, rodava o bairro para pegar atleta e varria a quadra que tinha do lado do campo de terra para dar aula para 4, 5 meninos. que massa. Então, cara, assim, eu tenho muito orgulho dessa história. Tenho muito orgulho porque não é fácil chegar, não é fácil, tem que trabalhar muito, mas é possível. Se você acreditar, se você estudar, se você souber escutar, né? Se você procurar aprender todos os dias, eu acho que a sua chance aumenta. Nada te garante, mas sua chance aumenta muito. Aí vai muito do seu sonho, da sua perseverança. Não é fácil, é difícil, porém é possível, não é impossível de você chegar lá. Ô, Fábio, nesses 22 anos, isso? Isso, 22. Nesses 22 anos, ô Fábio, quanta gente boa, quanta gente ruim, enfim, o que já passou na sua mão, professor? Então, vou começar por alguma história triste, né? Porque cada garoto, todo garoto quando entra numa escola de futebol, ele tem o sonho de ser jogador de futebol. E Certo. independente do nível técnico que ele se encontra, eu acho que ele tem que ser respeitado, entendeu? E tem os garotos que têm um nível melhor, tem um dom maior, né? Vamos colocar assim. Uma facilidade, né, Fábio? Isso, exatamente, tem mais facilidade. E vi muitos desses garotos com essa facilidade se perderem no meio do caminho, Olha, por causa das variáveis que acontecem ao redor dele. Isso inclui o bairro que ele mora, com quem ele anda, o nível de perseverança que ele tem para querer buscar ser jogador de futebol, que não é fácil. Então eu vi atletas com alto nível se perderem para as drogas, se perderem para as coisas erradas da vida. E isso foi um momento, eu vejo como o momento mais triste da minha carreira.
de ter tentado fazer alguma coisa e não ter sido capaz. Talvez não saiu um pouco do controle, né? Não depende só da gente, a gente tenta ajudar da melhor forma, mas a família é fundamental, né? Para que esses atletas não se percam. E Que tivemos massa. outros casos também que a gente tem orgulho, né, de poder falar aí. O principal deles, que atingiu um nível mais alto aí, que eu tive a oportunidade de trabalhar, foi o Fred, né, que está no Manchester United. Disputou uma Copa do Mundo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele dos 5 até os 12 anos dele. Que legal, E Fábio. isso foi muito legal. O Fred, a gente tem contato direto. Inclusive, ele tem um filho que chama Benjamin também, praticamente da idade do nosso Benjamin aqui. E ele atingiu o ápice aí, né? E tá amadurecendo, tá crescendo, tá evoluindo. E tá numa idade boa para estar cada vez melhor, né? Dentro do futebol. Vamos colocar assim, como no ápice da carreira dele, né? Que massa. Olha só que bacana, né? Muitas, né, com histórias tristes, né, que eram N variáveis, N situações, né, bairro, com quem andava, quem eram os amigos, isso a gente, eu insisto nessa tecla de com quem você anda, quem são as pessoas que estão próximas de você, né, Fábio? O nível de perseverança, inclusive em relação a essa história triste, existe um livro, Fábio, chamado, eu sempre cito ele, que é um livro que todo professor, atleta, amante do esporte, da vida, deveria ler, que é um livro da Angela Duckworth, o livro Garra. Ela faz, Fábio, uma pesquisa na academia de West Point, lá nos Estados Unidos, que é uma academia militar, e ela vai identificar o que fazia alguns chegarem no sucesso, no topo, se destacassem no esporte, enfim, como um todo. E, cara, perseverança, garra e determinação é uma palavra muito parecida. Então, era realmente essa palavrinha, o quanto as pessoas eram determinadas, o quanto elas perseveravam, cara. E você vê, né, que algumas pessoas, alguns atletas deixam, por mais talentosos que sejam, essa facilidade de jogar, não são perseverantes, resilientes, não são determinados. E, enfim, aí são as drogas vencem, não tem ajuda da família. E, cara, que massa que você fala, né, quando a família é a base de tudo, né? Sensacional mesmo, cara. Sem dúvida, sem dúvida. A gente não consegue formar um atleta sem a ajuda da família, principalmente nas categorias iniciantes. É fundamental essa percepção. Só que família, ao mesmo tempo que ajuda, ela atrapalha também. Tem algumas situações que os pais eles exageram um pouquinho, né? Meu filho é o melhor atleta do mundo. Meu filho, cara, já escutei cada coisa. Quando eu tive a oportunidade de iniciar no alto rendimento, quando você começa no alto rendimento, você tem que começar a liberar atletas do clube, né? Então, a atleta vai lá fazer uma avaliação e você tem que liberar. E como que você vai falar com uma criança de 10 anos que ela não atingiu um nível satisfatório para se inserir na equipe? Então, existe toda uma didática, né? Lógico que hoje eu estou no alto rendimento, vai fazer 9 anos. Então, hoje, a minha percepção, a forma de abordagem ao atleta é diferente do que era 9 anos atrás. Lógico. Mas eu senti muito as primeiras vezes que eu tive que liberar um atleta. Sim. E escutei muitas coisas de pais que, no meu julgamento, eu não merecia escutar. Né? Porque eu estava sendo sincero, transparente, honesto. E eu entendo que a melhor forma de se ajudar um atleta, aí independe da idade, é sendo honesto com ele. Hoje, quando eu libero um atleta do clube, eu faço questão de pontuar para ele o que eu Legal. vi dele, onde que ele pode melhorar, né? E o que ele tem de qualidade também. Né? Então a gente está lidando com o ser humano. E isso é uma coisa muito séria. O futebol é uma ferramenta para a gente fazer bem ao ser humano. Boa, Fábio. E a formação das pessoas, né? E na verdade, quando você chama um atleta, quando você libera, né, o ditado, quando você dispensa um atleta do clube, né, Fábio? E quando você passa esse feedback, quando você fala as verdades que ele precisa ouvir, isso é relativo, porque vai de como a maneira que o atleta vai enxergar isso, né? De qual é a maneira que ele vai entender. Se ele tiver uma mentalidade de merda, uma mentalidade
podre para reclamação, para o negativismo, ele vai vir pro lado e falar, pô, esse cara não sabe de nada, quem ele pensa que o cara não sei o quê. Agora, se o cara tiver preparado, uma mentalidade de um campeão mesmo, né, Fábio, com alguém que realmente, meu, não tem problema, Fábio, eu te entendo, tamo junto, velho, e eu te agradeço pelo feedback, e eu vou usar isso para mim, na minha vida, para transformar isso aqui para dar combustível, ser um combustível para ser mais gás ainda, né? Então eu vou Perfeito. usar isso para fazer acontecer. E isso aqui apenas eu estou no meio do caminho, como você fala no início do vídeo, né? Eu saí de um lugar do chão, terra batida, de pó. Hoje eu estou no alto nível, no Cruzeiro, num time de grande clube de expressão no Brasil, mas ainda Linhares não cheguei onde eu quero chegar. E não é, e a circunstância ela tá aí para mim, para você, para o atleta que está assistindo. Então, como ele reage, como ele vê a situação, tem duas formas. Ou reclama ou fala, cara, obrigado, vou seguir em frente. É isso, não é, professor? Aconteceu, é isso mesmo. Já aconteceu e não foi uma ou duas vezes. E às vezes a gente tem contato com esses atletas até hoje, eles se aconselham com a gente. Mas eu vou te falar que o atleta é tranquilo, porque quando ele chega no clube para avaliação, ele é bem recebido. Nós fazemos questão de receber bem o atleta para que ele se sinta à vontade Que legal. e que ele possa desempenhar o melhor, ter a melhor performance possível, né? É importante que ele se sinta à vontade. E já aconteceu de situação de atleta que a gente libera e ele entender e o pai não entender. Aí é o X da questão, entendeu? Então ele passa a imagem para o pai, não, pai, o treinador falou isso de mim, não, mas que ele está errado e que você é muito bom, que você não merece, você é melhor do que fulano, ciclano, beltrano, que está na equipe. Então, assim, a educação dos pais ela é tão importante quanto o que os filhos levam no dia a dia deles de treinamento. Porque o filho reflete, né, Fábio, que a educação que ele tem em casa. E o filho Exatamente. reflete na sociedade, no esporte, na vida, a educação que ele vem. Na verdade, muito mais do que o pai falar, não é isso que ensina o filho, são as atitudes que gritam, que berram, né, que mostram pro filho como que ele deve ser ou algo parecido. Exatamente. Ô, Fabião, mas vamos lá, cara. O que fazer para virar um atleta profissional? Eu pedi para você 3 dicas, ok? Beleza, vamos lá. Tá, mas deixa de ladinho aí. Ainda não. Olha só, segura aí que a gente tem tempo. Olha só. Ô, Fábio, nesses 22 anos, cara, se eu te perguntasse assim, cara, o que que você aprendeu de verdade na sua vida, na sua trajetória, da cidadezinha pequena, pacata lá que você saiu para vir para BH, uma das maiores cidades do Brasil. O que que você aprendeu até chegar no Cruzeiro, cara? Se você pudesse dividir aí um bate-papo de boteco, de bar, de café. O que que você aprendeu, maluco, para dividir comigo? Que os caras aqui estão de olho aberto, assim, só querendo saber. Qual foi o teu grande aprendizado, cara? Linhares, assim, não vou falar o que vou colocar assim, eu não aprendi, eu continuo aprendendo. Uau! E muitas vezes tomando porrada, sabe? Porque o mais importante é você ter a mente aberta para você continuar aprendendo. E eu tive a oportunidade de aprender com grandes profissionais dia a dia e até hoje, assim, né? Não só membros da minha comissão técnica, mas diretores, funcionários que cuidam do seu campo, pessoas simples do dia a dia, que todo dia ele te ensina alguma coisa, todo dia te mostra alguma coisa. Você conviver com pessoas do futebol, é importante que você tente fazer uma leitura diária das pessoas que te rodeiam, das coisas mais simples às mais complexas. Né? Eu estou tendo a oportunidade de trabalhar esse ano lá de profissionais renomados, né? Chegaram ao clube agora como treinadores, que já estavam como treinadores. Tive a oportunidade de trabalhar em outro clube com grandes profissionais também. Legal. E todo dia você vai buscando esse aprendizado. E nós somos dignos de cometer erros, né? Nós sempre erramos e sempre vamos errar. E eu acho que a gente não pode deixar de assumir esses erros e tentar melhorar.
né? É fundamental isso. E você sabe, E Fábio? todo dia, só completando aqui, Perdão, Fábio. você, você, você tentar planejar melhor as suas ações diárias. E isso faz uma diferença enorme, na minha opinião. Pô, olha que bacana, né, Fábio? Você fala que não tive apenas alguns aprendizados. Eu estou vivendo, a minha vida é um eterno aprendizado. Sabe que isso é meio filosófico, né, cara? E faz total sentido. Porque quando você acha que você já sabe tudo, quando você entende que você já é o cara que já chegou no topo, não precisa mais aprender, você começa em declínio, você começa a literalmente cair, cara. E quando Isso é você, fato. né, isso é fato. E quando você olha, observa as pessoas que estão próximas de você, que estão ao lado, e pelas pequenas atitudes que elas demonstram no seu dia a dia, você realmente começa a identificar quem são as pessoas de confiança, quem são os traíra, quem que te ajuda, quem que te atrapalha, quem está de olho gordo, quem que quer te derrubar, quem que quer te ajudar. E, enfim, e olha só que interessante, né? Linhares, nunca, jamais, ou você, atleta, jamais menospreze uma conversa, jamais menospreze alguém. Nunca julgue o livro pela capa, porque mais cedo, mais tarde, esse futebol é pequeno, esse mundo é pequeno e ele dá a volta grande, né, Fábio? Hoje a pessoa que você Demais. menospreza, aquele roupeiro, o tio lá da portaria, amanhã e depois pode ser o cara que vai perguntar: e aí, como que era aquele atleta? Como que era aquele treinador? Ele tratava bem? Porque, cara, as pessoas, as coisas boas, as coisas ruins vão e voltam, e as coisas boas vão e voltam. E Fato. aprendizado Fato. constante com planejamento. É isso, E professor? é isso mesmo. E uma situação que eu acho muito bacana que a gente tem a oportunidade é de conversar com pessoas mais vividas do futebol. Uau. Entendeu? Lá no Cruzeiro a gente tem pessoas que já tiveram uma experiência muito bacana dentro do campo e hoje a gente tem a oportunidade de conviver dia a dia e essas pessoas passam a experiência delas para a gente, não só dentro do campo que eles viveram, mas o que eles viveram fora do campo também. Isso é Pô, que bacana legal. demais, cara. Então lá a gente tem seu Carlinhos Catira, Marco Antônio, o Careca tá lá, cara. O Célio Lúcio esteve lá com a gente muito tempo. Então são pessoas que viveram o futebol na sua essência, né, cara? Que vem de gerações diferentes e tem muita coisa para passar pra gente. Eu acho isso muito bacana, cara. E é esse o papel do atleta master, do atleta já mais velho. Esse é literalmente é o papel do. Esse literalmente é o papel do mentor, né, Fábio? Ele chegou lá no pico, chegou no topo da montanha e se ele não achar que ele já sabe tudo ou algo parecido, ele fala: meu amigo, vem cá. Agora eu olho para baixo, mas não para menosprezar, mas eu olho para baixo para te puxar para subir a montanha e para te projetar num ponto ainda mais alto, porque esse é o papel do mentor, esse é o papel do técnico, do professor, seja lá de quem for, fazer o seu aluno, seu discípulo superá-lo sempre, né, Fábio? Fato. Isso aí. Mas... Isso aí. Não dá para Fábio, acomodar. Vamos lá. não, jamais, cara. Qual é a diferença aí, antes de a gente começar aquelas 3 dicas, qual é a diferença do atleta de hoje, nessa era digital, Fábio, nessa era de Instagram, YouTube, Facebook, para aquele atleta lá, chuteira preta, no Get mesmo, aquela chuteira preta que era a única cor que a gente tinha, Fábio? Qual é a diferença? Sem menosprezar, são tempos e gerações diferentes, mas o que você tem percebido do atleta de antigamente? O que você percebeu do atleta de antigamente, lá da década de. O atleta nascido lá em 90, 2000, o atleta dessa geração de hoje aí, Fábio? Dessa geração aí que tá chegando. Eu, eu acho que tinham menos distrações antigamente, né? Hoje a rede social, o celular, o nível que se encontra, ele tira o nível de concentração do atleta diariamente, né? Tremendo, né? Nas minhas dicas ali, eu vou pontuar uma situação Boa. que arrebenta o nível de concentração do atleta, o dia a dia dele. Você está. O garoto, hoje, ele acorda, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o celular. Ele vai dormir, às vezes vai dormir digitando. Né? E isso é grave. Isso é grave, cara, porque
a gente falava muito dos computadores, né? Teve uma época que a gente falava dos computadores. Hoje o computador acabou com a rua, né? E hoje o celular acabou. Acho que tampou o caixão ali, vamos dizer assim, porque Sim, o atleta não faz mais nada sem o celular, né? O celular é uma ferramenta importante no nosso dia a dia, mas que deve ser usada com sabedoria, boa. né? E o atleta de futebol, ele precisa entender que isso tira a concentração de verdade, de verdade. E isso eu falo de experiência própria, que em algum momento eu me distraí com o celular e eu não consegui produzir o que eu deveria produzir. E não falo isso só para o atleta. Quando ele está no campo, pré-treino. É em casa também, né? De vez em quando eu tomo um puxão de orelha aqui em casa. E a gente tem que se policiar em relação a isso. Né? A convivência com as pessoas, a conversa pessoal, assim, né? Frente a frente. Né? A Sim. gente tem que priorizar isso. E a Olha que gente tenta legal. colocar algumas regrinhas para os meninos, né? Enquanto dá para colocar regra ainda, né? Porque vai chegar um momento em que o atleta ele vai ter que se andar por ele mesmo. Ele tem que entender o que é certo, o que é errado, e o que vai ajudar ele a produzir, e o que vai atrapalhar ele. O que vai Né? atrapalhar? Então, até determinada idade, nós orientamos, nós aconselhamos, porém, chega uma idade que a gente não vai poder falar mais, né? É igual a mesma coisa do uso da caneleira, né? É obrigado a jogar com caneleira. Mas no treino eu não vou usar caneleira. Então você não vai Sim, estar acostumado a usar caneleira no jogo. Aí chega uma idade que você não vai cobrar mais. Bom, você sabe do risco que você corre. E o celular é a mesma coisa, essas mesma distrações coisa. são a mesma coisa. Né? Perfeito. Então eu vejo isso como a principal diferença. Né? Hoje a gente tem muito menos a rua para se produzir atletas, né? Perfeito. Mas hoje a gente pode levar o jogo da rua para as escolas de futebol. Por que não? Fazer um golzinho ali, pode ser com cone, mas os meninos jogarem descalços. Fazer um controlinho, né? Eu não sei como é que vocês chamam em Curitiba aí. A gente chama aqui de paulistinha, de um toque só, com o goleiro. Né? Jogar uma queimada, que tem um repertório muito bacana. Rouba bandeira. São atividades de rua que desenvolvem o atleta. E ele tem uma idade sensível para isso. Só que essa idade sensível, o menino vai para a escola de futebol, ele vai fazer coletivo, ou vai fazer uma fila de 15 meninos para fazer o chute a gol, e o que tem que ser desenvolvido não é desenvolvido. Sai da escola, vai para o celular. Né? Aí é complicado. Mas Talvez, a gente está indo. talvez isso se resume, né, Fábio? O porquê que quanto mais pobre, quanto mais dificuldade, o porquê desses atletas são oriundos lá da favela, o garoto pobre vem, tendência dele é chegar mais rápido como atleta profissional, porque, cara, ele não tem essa facilidade de iPhone, iWatch, o não sei o que, então tem de tudo de tecnologia, ele não tem essa tecnologia, o dele é jogar futebol, brincar, se divertir, soltar pipa, subir pelos muros enfim, viver a vida dele, roubar a goiaba ali, não sei o que, viver essa habilidade, e isso ele vai trazendo essa ginga, essa habilidade para o futebol. E ao passar do tempo que o atleta que realmente nasce num prédio, fechado com celular, com tablet, não tem uma coordenação, enfim, isso realmente é lamentável. Ô Fabião, o que fazer então? Eu pedi para o Fábio, ó, olha só, primeiro, antes, se essa live está te ajudando, se está fazendo sentido para você estar assistindo aqui ao vivo comigo, com o Fábio, ó, manda um monte de coraçãozinho aqui pro Fábio, aqui, ó, só para ele saber o quanto ele tá curtindo, o quanto ele tá aprendendo. O Fábio disse que, pô, Linhares, não sei muito bem, mas o cara tá deslanchando, não sei muito bem fazer live, tá indo super bem, tá indo super bem. Fábio, Valeu. pedi para você trazer 3 dicas, então, aí, aos corações subidos aí. O que Legal. fazer para virar um atleta profissional, meu irmão? Vamos lá. Dica a dica a gente vai conversando. Vamos lá, solta a primeira dica, professor. Primeira, gostar de treinar. Uau! E quando eu falo gostar do treino, não é só dentro do campo, não, tá? O sono faz parte do treino, a alimentação faz parte do treino, o estudo faz parte do treino,
e você ser disciplinado com tudo isso faz parte do seu treino. Eu acho que a partir do momento que você gosta de treinar, você vai evoluindo e vai melhorando cada vez mais. Você vai conseguir atingir seus objetivos, independente do nível que você se encontra. Tá? Eu acho que o atleta ele precisa gostar de treinar em primeiro lugar para poder ter uma oportunidade maior no alto rendimento. Porque se o atleta, não gostar de treinar, na primeira dificuldade, no primeiro problema, ele vai abandonar o barco, certo, professor? Exatamente, exatamente. Não é fácil. Não é fácil você treinar, não é fácil você ser disciplinado, você dormir cedo, você se alimentar bem. Sabe, para o atleta é difícil. Mas você falou uma situação muito interessante. Aquele que precisa mais. Né? Então, aquele atleta que está lá na periferia, aquele que quer tirar a mãe lá da casa de 2 cômodos, sabe? Quer tirar da favela, que corre perigo. Enfim, esse vai ter uma predisposição maior para os sacrifícios. Aquele que não precisa, aquele que precisa menos, eu acho que ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Porém, ele é tão capaz quanto o outro para se atingir os objetivos. Independente da faixa financeira, mas... Independente. Eu concordo com você, independente. Que massa. Ô, Fábio, eu fiz semana passada, quarta-feira, uma live com o jogador Souza, aquele que jogou no Vasco, no Grêmio, no São Paulo, Seleção, Fenerbahçe, e hoje está na Arábia. Ele contou, Fábio, que na época do Vasco da Gama, ele já com seus 15 anos, ele era um dos únicos que não tinha empresário, agente, enfim, desde aquela época a gente já tem isso aí. E ele falou o seguinte, Fábio, ele ainda não era profissional, mas ele dormia cedo, acordava cedo para cuidar, porque ele entendia que o sono era fundamental para ele. Ele se alimentava, ele estudava, enfim, mas ele tinha uma disciplina como se já fosse. Ele falou assim, Linhares, eu ainda não tinha um contrato assinado aqui na porra do papel, cara. Mas eu já imaginava, eu já vivia como se eu já tivesse. E olha só, Fábio, se o atleta que está assistindo aqui hoje ainda não entendeu que a diferença, o jogador é aquele cara, aquele final de semana, aquele cara malandro, aquele cara que é esperto, coisa parecida. Agora, o atleta, Fábio, ele tem que ter uma disciplina e viver como um atleta. Se alimentar, dormir, ter disciplina como um atleta. Mas se ele falar assim, pô, Linhares, pô, professor Fábio, mas ainda não sou um atleta. Cara, sabe o que você faz? Pega um caderno, faz um contrato profissional para você mesmo e assina fulano de tal, atleta profissional. E começa a viver a porra como se já fosse, cara. Isso. Você falando aí, eu me recordei de uma história que eu não vou te contar ela não, porque eu quero que você tenha a oportunidade de entrevistar esse cara. Mas hoje a gente tem o privilégio de trabalhar com o Leandro Guerreiro, né? Leandro Guerreiro é o nosso treinador de sub-14. E o Leandro tem uma história de vida muito bacana, cara. De caminhar. Esquerdo também, Fábio? Oi? Não, o Leandro Guerreiro é o volante. Esquerda. Volante. Volante, perdão. Jogou no Botafogo, no Cruzeiro. Um ídolo, né, cara? Um profissional diferenciado, dentro e fora de campo. É um cara que a gente faz questão de escutar muito, porque tem uma história de vida muito legal, cara. Lá quando ele começou a carreira dele, quantos quilômetros ele andava para poder treinar, cara? E já era sub-20. Que massa. Sabe? Então, assim, eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra dele e a gente sempre conversa. E ele passou isso, e isso é muito legal. Você fazer hoje na base, você ter o mesmo o mesmo comprometimento na base que você quer ter no profissional. Sabe? Porque quem está na base tem o objetivo de chegar no profissional. Perfeito. Seja atleta ou nós treinadores. Sim. É o nosso objetivo. Porque se a gente não tiver esse objetivo, vamos fechar a porta e ir embora. Entendeu? É porque então, não gosta de treinar, Fábio? Não gosta de treinar. Exatamente. Tem que treinar. Tem que treinar. Tem que gostar de treinar. E tem que entender que sacrifícios são necessários. Não cai do céu, não. Esse gosto, essa paixão, né, Fábio? Ela é fundamental. E
fazer o que a gente faz aqui, Fábio, a gente faria de graça, porque realmente treinar futebol, estar no meio esportivo, a gente precisa a gente precisa da grana, a gente precisa do dinheiro para sustentar a nossa família, para sobrevivermos. Mas se a gente não precisasse no mundo, né, meio louco aí, que não existisse moeda ou coisa parecida, a gente trabalharia de graça, porque é uma paixão tremenda estar no esporte e realmente isso faz total sentido. Mas vou ficar com a dica aqui, ó, de marcar uma live aí com o professor Leandro Guerreiro, que tem uma história de andar quilômetros até quando treinava no sub-20. Boa. Fabião, gostar de treinar mesmo. Se não gostar, meu irmão, pode pegar a chuteirinha, pode pegar a sacolinha e ir embora, porque você está no lugar errado. É isso mesmo. É isso Vamos aí. lá. Segunda dica, professor. Vamos lá. Você tem que ser paciente. Se você não for paciente, se você não souber esperar, a chance de acontecer, ela diminui muito. Caraca, Vamos falar aí de, assim, duas idades assim que são fundamentais você ter essa paciência, né? É o sub-16, né? O primeiro ano de sub-17, a gente chama sub-16. Sub-17 são 2 anos. E o primeiro ano de sub-20, que é o sub-18, vamos colocar assim. Se você não souber esperar, se você não for um cara observador, se você não entender aquele momento, você tende a regredir, né? Você pode ter sido titular absoluto até o sub-15 ali e chegou ali no sub-16, cara. Aquele atleta sub-17 está com uma maturação um pouco maior, ele está com um entendimento maior. Muda muito a forma de. O jogo do sub-15 é um, o jogo do sub-17 é outro. Então, você está fazendo uma transição. E essa paciência nesse momento é fundamental para que você possa evoluir, para que você possa crescer como atleta. Né? Você saber observar quem está jogando ali na sua posição, quem é o titular, apoiá-lo, né? Ajudar ele. A ajuda tem que ser mútua. Você escutar bem as orientações do seu treinador nessa fase aí que você tem que ser paciente e para você melhorar, aumentar a sua chance de vencer. Porque muitos ali no sub-17, sub-18, sub-19, eles param. Eles largam. Porque a dificuldade aumenta demais. tremenda, né, Fábio? Demais, cara, demais. Lembrando que a gente está falando no alto rendimento. Né? Você está dentro de um clube grande. Agora, tem aqueles atletas que eles vão se entrar nessa maturação com 17, com 18 anos, aí que eles vão para o clube grande. Olha que loucura, cara. O jogador é dispensado, é liberado de um clube com 14 anos, 15 anos. Quando ele faz 18, 19, ele vai fazer uma avaliação naquele mesmo clube e ele evoluiu tanto porque ele jogou, porque ele foi paciente num clube menor, que ele chega às vezes para ser titular. Que massa, cara. Olha que loucura, cara. Que loucura. Então você ser paciente é fundamental, porque a idade não volta. Então se você se cercar de coisas que vão somar a sua carreira, se você se preparar, principalmente aqui, ó, na cabeça. A sua força mental vai ser preponderante para que você vença como atleta. Eu não tenho dúvida disso. Para mim, futebol, 70% é aqui. Ó. Ah, moleque! Ô, Fábio, olha que interessante, né? A importância de ser paciente, porque o atleta vem, às vezes, né, sendo titular absoluto no sub-11, sub-13, sub-15, e é que nem você fala, ele tá passando por um N processos de mudanças fisiológicas, físicas. O jogo em si também começa a ter alguns tipos de mudanças, alguns nuances diferentes que lá atrás já não tinha. E às vezes ele vai ficar no banco, às vezes não vai vir para o jogo, mas ele precisa entender o time certo, ele precisa entender e ter essa paciência que as coisas tendem a se acertar, porque ele vai aprender com alguns meninos mais velhos, a velocidade muda, e não é para ele ficar falando mal, fazendo picuinha, muito pelo contrário, ele tem que torcer para que todo o grupo cresça, evolua, e ele vem junto, crescendo e evoluindo como consequência.
E Ok. isso é o que falta para a maioria das pessoas, né? Porque que nem você fala, nos 17, 18 anos, o cara acha que não vai dar mais, aí ele sai fora e ele perdeu uma grande oportunidade. Às vezes eu, Fábio, às vezes você, ou quem está assistindo aqui, né, Fábio, pode estar a um passo de conquistar a vitória, a um passo de conquistar uma grande oportunidade na vida dele, e a pessoa desiste, larga a mão, sai fora. Ô, Fábio, É, não é tem, fácil não. tem, tem um teste do Marshmallow que eu fiz um vídeo, ainda não divulguei com a minha filha, um teste que foi feito lá nos Estados Unidos com marshmallow, rapidinho. Os caras Agora, colocaram, cara, o marshmallow assim na frente de algumas crianças e falaram: crianças, eram crianças de 4 anos. Ó, seguinte, o tio vai sair agora, vai lá atrás numa sala. Só que é o seguinte, se você comer esse marshmallow aqui agora, você não ganha o segundo daqui 10 minutos quando eu voltar, tá? E é o seguinte, Fábio, os caras ficavam lá atrás observando quem eram as crianças que iam comer o marshmallow e quem não iria comer o marshmallow. Então, ou seja, se você não comer, criança, o marshmallow, você vai ganhar mais um, ou seja, ao invés de ficar com um, você vai ficar com dois. E, cara, quando eles observaram e quando eles foram estudar essas crianças, né, algumas comeram, não conseguiram resistir, e outras foram pacientes, cara. Outras souberam esperar, outras entenderam que aquele comando, a recompensa futura, ela viria e muito melhor. E aí é o seguinte, só que a pesquisa não parou aqui, cara. Os cientistas depois foram verificar qual é a diferença dessas crianças que souberam esperar ou não. Cara, essas crianças que souberam esperar, elas eram muito mais felizes, muito mais bem de bem com a vida, financeiramente, tinham muito mais sucesso comparado com essas crianças aqui que não souberam esperar. Então, quando o atleta, quando você, nós exercitamos aqui o nosso músculo da paciência, da força de vontade, da resiliência, Fábio, ele, cara, mais cedo ou mais tarde, cara, é lei da semeadura, lei teste do marshmallow, o que for, cara. Prepara, planta, espera que uma hora você vai colher no tempo Tiagão, certo, no tempo de Deus. olha só. Eu tenho 9 anos de carreira no alto rendimento. 9 anos Uau! que eu fui para um clube grande. E eu tenho 22 anos de carreira. Olha o tempo que eu tive que esperar por uma oportunidade. Olha só, que loucura, cara. E 22 anos de futebol e 9 anos de alto rendimento. Ou seja, 12 anos, Fábio, 13 anos comendo, passando dificuldade pra me caramba, né, Fábio? preparando, cara. Me preparando. Eu entendia que aquilo ia fazer com que eu chegasse melhor, Que massa. sabe? É, essa preparação é fundamental. Então, quando eu falo que eu tenho muito orgulho, e volta e meia lá no Instagram eu coloco um agradecimento especial a todos aqueles atletas, alunos, profissionais que fizeram parte, fizeram e fazem parte da minha carreira. Existe um sentimento de gratidão, sim, cara, porque cada menino que hoje passou por mim, eu vi que eu consegui somar alguma coisa na vida deles, agregar alguma coisa na vida deles. São advogados, são profissionais Que de educação massa. física, treinadores de futebol. É, é, eu vi que valeu a pena cada detalhe, cada momento que eu tive, desde 98, quando eu comecei, com cada pessoa, fez com que eu me tornasse um profissional melhor. E é assim daqui para frente também. Né? Quando eu falo que eu estou longe de onde eu quero chegar, eu tô sim, tô longe. Mas eu vou aproveitar cada momento para que eu suba essa escadinha cada vez mais preparado. Que Para massa. que quando eu chegue lá em cima, eu erre menos, porque eu vou continuar errando. Mas que eu erre menos. Com as coisas mais importantes que eu não erre. Entendeu? Porque isso faz diferença. Então você tem que ser paciente. Ô, Fábio, o que fez você permanecer fiel? Eu não vou perguntar por que não desistiu. Minha pergunta é focada no positivo. O que fez você permanecer firme, fiel, e ser paciente? O que faz ainda você ter essa paciência para chegar onde você quer, cara? Dentro de casa. Aprendi com a minha mãe. Minha mãe passou no vestibular com 37 anos. Que massa, cara! Para enfermagem. Ela estudava na PUC.
e formou com 42 e sempre foi perseverante naquilo. Sempre gostou de estudar, mas não conseguia, não podia, né? E ela vendia empadinha, cara, na PUC para ajudar na mensalidade, cara. Que massa. E a gente via aquilo ali. E o maior exemplo que eu tenho de perseverança dentro de casa é minha mãe. E isso mostrou para mim que eu podia. E eu fui indo, as situações foram sendo favoráveis, né? De você plantar e colher, Plantar e né? colher. Coisas ruins acontecem nesse percurso, normal, é normal. Como você vai enfrentar as coisas ruins fazem a É, diferença, é a mentalidade campeã. entendeu? Então eu acho que isso faz muita diferença. Pai, mãe que está assistindo essa live, você tem poder tremendo na vida do seu filho. Você muitas vezes não precisa nem falar para ele ser resiliente, nem falar para ele ser persistente. Você precisa ser um almanaque, uma biblioteca, um livro aberto para o seu filho, para ele ver o quanto as suas atitudes são importantes na vida do seu filho. Ô Fábio, antes da gente ir para a próxima dica, cara, que é a terceira, eu fiz uma live outro dia com um jogador da Noruega que virou profissional aos 27 anos de idade. Se liga só, Fábio. Ele comentou comigo que para ele chegar a ser profissional, né, nessa carreira que ele estava, dos 24, 25, para ele achar um clube lá na Europa, cara, ele preparou todo um material para ele de vídeo, ou seja, ninguém editou, ele editou os vídeos, coletou vídeo, imagem dele. Cara, ele ficou durante uma semana, ele enviou mais de 300 e-mails para vários clubes. Ou seja, ele passou uma semana inteira. Tinha noite que ele virava à noite até 6, 7 horas da manhã, mandando e-mails para ele conquistar um clube, para um clube ver os vídeos dele do material que ele preparou. E aí, cara, dos 300, ele recebeu 30 respostas, e dessas 30 respostas que responderam e tal, não queremos apenas, cara, abriu uma oportunidade, cara. Você já pensou se esse cara tivesse desistido, né, no 299, cara? Hoje ele joga, ele é atleta profissional na Noruega, cara. Enfim, o que Olha pode que coisa. acontecer com quem está assistindo aqui, né, Fábio? Com certeza. Se a pessoa desistir um passo antes de concluir o que ele quer? Então, por favor, atleta, você que está assistindo a gente aqui hoje, entenda realmente qual é o momento de parar, mas se não tiver momento de parar, continue, esteja paciente, esteja disciplina e tenha muita determinação, cara, que uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai chegar lá. Com certeza. Isso aí. Boa, professor. Então, recapitulando, quase chegando no final, Fábio, bate-papo bom, passa rápido. Gostar Legal. de treinar, ou seja, nesse treinar aqui, inclua o sono, inclua a alimentação, cuida do teu estudo, do teu cognitivo, da tua alfabetização funcional, não, né, nesse sentido. Cuida da tua disciplina. 2, saiba esperar o momento certo das suas oportunidades. Então, olha só, o professor Fábio está há 22 anos aqui no futebol, ou seja, 13 anos ralando, e apenas 9, ou seja, menos da metade dele é no alto nível. Ou seja, se a gente fosse dividir aqui, mais da metade da vida do Fábio no futebol foi ralação total, e ainda ele não chegou onde ele quer chegar. Fábio, terceira dica, professor. Vamos lá, professor. A galera tá com a caneta na mão. Vamos e eu lá. também aqui, cara. Ser realista, cara, isso é um grande problema, cara. O atleta ele tem que entender quais são suas limitações e quais são suas qualidades. Né? E você tem que ser realista com isso. Em relação às suas qualidades, você aprimorar, né? Buscar ser cada vez melhor nessas suas qualidades. Em relação às suas limitações, buscar essa evolução. Um exemplo simples, vou dar um exemplo de dentro de campo, né? A sua perna não dominante. Pô, independente da idade, eu vou fazer alguma coisa para melhorar. Vou ficar ali um pouquinho no final do treino, vou dar um chutinho ali no muro. Tal. Situações, treinos simples, mas que tem um efeito gigante. Entendeu? E fora do campo, você ter como, vamos colocar como meta ali, você ser um cara agregador. Pô, você não é porque você é reserva, não é porque você é um cara que tem sido chamado pouco para os jogos, que você não é um cara importante para o grupo. Então, você tem que ser realista nisso aí. Você tem que entender onde você está, por que você está,
entendeu? Para que as coisas possam acontecer melhor com você. Então, fica aí essa última dica em relação a ser realista ao que você vive, Ser entendeu? realista, ou seja, olha só, né, esse confronto aí da escassez com a abundância, né, Fábio? Por mais que você seja banco, ou por mais você, atleta que não participe de alguns jogos, de algumas viagens, se você entender esse pensamento de abundância, de agregar, de ajudar, cara, alguém estará te observando, alguém está sempre te observando. E você um dia pode surgir uma oportunidade de alguém vai te chamar, né? Foi isso que acho que foi a história do Kaká, mais ou menos assim, né? Deu problema no profissional. O Kaká era banco na Taça São Paulo de futebol júnior, e aí foi machucando um, e o cara foi sobrando e não tinha quem chamar. Colocaram o cara para treinar junto e o cara agarrou a oportunidade. Então, meu primo Exatamente. conta uma história, Fábio, que a gente tem que estar sempre com a chuteirinha aqui embaixo do braço, mesmo que ali no barranquinho, atrás do gol, cara, tô preparado, a hora que tiver a oportunidade eu vou entrar. Então, só que tem uns caras que ficam com a chuteira aqui falando, aquele lá não, o cara só fica o dedo podre, né, cara? Mas não seja É, você um dedo podre, seja você um agregador, tenha pensamento realmente incrível. É isso, isso é professor? fundamental. É isso aí. É isso aí, Pô, acho que são três dicas aí que, no meu entendimento, são importantes, né? Lógico que a gente tem mais situações, né? Mas eu acho que iniciar dessa forma aí, eu acho que é importante. Eu tenho um exemplo, assim, só rapidinho aqui. bora, bora, bora. Tem um atleta, hoje tá comigo novamente, né? Eu tive a oportunidade de, ano passado, no Sub-14, trabalhar com um grupo muito bacana e de reencontrá-los hoje, esse ano, no Sub-15, né? Que massa. E tem um atleta lá que, poxa, esperou caladinho a oportunidade dele, não era titular comigo, esperou caladinho, trabalhou, e teve uma brecha, ele entrou e teve um segundo semestre espetacular, cara. E isso deixa a gente muito feliz, sabe por quê? Porque é um garoto que não atrapalha treino, que está sempre dedicado, é um garoto humilde, escuta as orientações, fora de campo, cara, estudioso, não dá trabalho nenhum na escola. Enfim, a gente tem muito prazer em trabalhar com esse tipo de atleta, entendeu? E que ele sirva de exemplo para outros, né? Tô vendo aí que está entrando muito. Tem alguns jogadores meus aí, eles vão saber quem é. E tem alguns ex-atletas meus. Tô vendo aí, ficando muito feliz de ter a Que legal. oportunidade de falar um pouquinho para eles aí e demonstrar aí, num momento aí, a gente demonstra essa gratidão a todos eles aí que fizeram parte da nossa trajetória. Pô, que massa, hein, Fábio? Sabe, Fábio, que realmente essa história ela é muito comum na vida, muito comum no esporte. Seja você uma pessoa, um atleta, um trabalhador que trabalha firme, fiel, que acredita que uma hora que as coisas podem melhorar, que se você jamais desistir, se você treinar, se você lutar, se você gostar de treinar, se você for paciente com as três dicas e se você conviver com essa tua realidade do que você precisa fazer para melhorar, como que você pode potencializar os teus pontos fortes, enfim, cara, a vida, Deus, sei lá o que você acredita, ela vai te abençoar, cara. As oportunidades vão vir para quem tá com a chuteira embaixo do braço ali, sempre preparado. E Professor, deixa eu tirar. quando você menos espera, ela aparece. Quanto se É menos fato. espera na parede. Deixa eu tirar uma foto contigo aí, professor, deixar Tá? registrado aí, ó. Aê! Pessoal, tô chegando no final aqui dessa nossa entrevista, dessa nossa live. Ô, Fábio, deixa eu dizer pra você, cara, eu converso com muita gente. Eu converso aí com os caras que são estrela, eu converso com os caras que são amadores, simples, todo tipo de pessoa. Pra mim é tudo igual, cara. Mas olha, eu quero dizer que você, cara, me chamou muita atenção pela sua disponibilidade, pela sua humildade, pela sua vontade em querer crescer, querer aprender, querer dividir esse seu tempo, que é rico e precioso, que você não está com a Carol, não está com o João, não está com o Benjamin, está aqui com a gente, cara. Dizer muito obrigado e parabéns. Eu preciso de você foda pra caramba, mais do que nunca. Não me ferre, continua com o teu propósito, continua com a tua luta, continua com a tua jornada. Se for precisar mais 10 anos pra gente se encontrar um dia no profissional, continua, cara. E Vamos olha encontrar, só, pode ter certeza disso. de verdade, Pode ter cara. certeza.
tenho certeza que você é pai de 2 meninos aí incríveis, a tua esposa, a tua família como um todo, os teus pais se sentem mais orgulhosos. Cara, pelo pouco que eu vi aqui, a galera te ama, rapaz, né? Ama de amor mesmo. Os caras só não falam te amo porque os caras têm muita vergonha, mas a galera te ama muito e te respeita, cara. É, eu acho que é isso que a gente vai olhar quando a gente chegar lá para trás e falar, cara, quais foram as coisas que eu vi, o que eu vivi. Isso vai ser massa quando a galera for pro teu velório e falar, velho, essa porra desse cara fez a diferença na minha vida, meu. Isso não tem dinheiro, cifras que pague, Fábio. Continua assim, cara. Obrigado mesmo, Fabião. Deixa aí, ó, 2 minutinhos para teu agradecimento aí pra gente falar, para fechar, senão eu perco a live, cara. Não, cara, agradecer a você a oportunidade. Eu vi uma mensagem ali, pô, você deu treino pro meu pai. Pô, brincadeira, nossa! Que é isso? Eu não estou velho, eu comecei novo, vou colocar assim. Mas te agradecer aí, Thiagão, de coração, essa oportunidade. Vamos nos encontrar novamente, tenho certeza. E pode ter certeza que o trabalho que você realiza também é foda. É bacana demais, cara. É bacana demais. E a gente precisa desse trabalho também. Nós vivemos num mundo do futebol que muitas vezes ele é muito cruel, sabe? Ele é muito... Porque depende de outras situações para que a gente vença, né? Mas se a gente acreditar, se a gente entender os processos, sabe? Se a gente acreditar na gente e buscar evoluir, primeiro como pessoa, depois como profissional, eu acho que a gente tem tudo para conquistar nossos objetivos, né? Não é à toa que eu carrego comigo. Estou feliz onde eu estou, mas longe de onde eu quero chegar. Isso é uma frase que eu carrego comigo demais. Falo para os atletas, sabe? Sempre que eu tenho oportunidade. E que nada cai do céu, cara. Nada cai do céu. É difícil, mas a gente pode chegar lá, cara. Conhecimento, sabedoria. Repete aí, feliz onde eu estou, mas distante onde eu quero chegar. Longe de onde eu quero chegar, exatamente. Isso. Exatamente. Boa, boa. Senhoras e senhores, esse foi o nosso professor Fábio Brostel do Cruzeiro. Se essa live aqui, ó, fez sentido para você, ó, dá um print nessa tela, marca o professor Fábio, marca eu, que depois a gente vai fazer questão de saber quem foram as pessoas que estiveram com a gente aqui. Marca eu, marca o Fábio, escreve lá o quanto valeu a pena você estar aqui com a gente 1 hora. Né, Fábio? Muita notícia ruim, coronavírus, tá, não tá, existe, não existe. Cara, a gente tirou 1 hora do dia, ó, chega a arrepiar. 1 hora do seu dia, do nosso dia, para falar de coisas boas. Meu irmão. Foi top, top, Fábio, sensacional. Deus te abençoe, que Deus te ilumine, cara. E a gente se fala aí, Fabião, beleza? Deus te abençoe, meu amigo. Tudo de bom para você, valeu, tá? Irmão. Um abraço pra galera aí. Uou, show de bola, que massa, hein, cara? Pessoas do bem atraem pessoas do bem sempre. Atitudes boas trazem resultados incríveis na nossa vida, ó. É muita vontade de poder fazer diferença de verdade na sua vida, na sua carreira, atleta. Então, olha só, seguinte, 2 minutinhos. Se você ainda não me segue lá no YouTube, eu tenho vídeos, aulas completas com outras entrevistas realmente para te ajudar no seu esporte, para você não dar desculpa nenhuma que a vida não te deu uma oportunidade, porque eu não tive essa chance do que você está tendo hoje aqui. E ainda, envia essa live para mais 2, 3 pessoas que você entenda, 2 atletas, pais que você entenda que vão curtir, que vão aprender, que realmente vão tirar algum insight, alguma sacada aqui que vai mudar a vida. E se você não me segue, queria te convidar para me seguir lá aqui no Instagram, ativar o sininho para sempre receber em primeira mão. Beleza? Deus te abençoe. Vai para cima. Atleta, você é muito maior, você é muito mais capaz do que você pensa. Acredite em você sempre, porra. Goste de treinar, seja paciente e seja realista. Valeu? Um abraço! Valeu, Fabião. Tamo junto.